Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das 9h30 da manhã, quase na hora da merenda, 2 ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com 10 mortes. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Joga pra ela código. Misericórdia. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Só três pessoas que a gente acha. Ai, meu Deus, eu não aguento mais não. Eu creio que Deus confia, eu creio que Deus está guardando ele. O tsunami deixou 222 mortos e 840 feridos nas 2 principais ilhas da Indonésia. Nenhum tremor de terra foi registrado antes da chegada das ondas, como geralmente acontece. E os moradores não receberam alertas das autoridades. Um incêndio que parece de grandes proporções no Ninho do Urubu, sede de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E acaba de chegar uma informação. As fontes oficiais acabam de confirmar 10 mortes nesse incêndio. Eu queria compartilhar com você um testemunho. Todos os dias, graças a Deus, a gente tem bastante testemunhos. Mas eu queria compartilhar com você um testemunho de ontem. Ontem nós estávamos num restaurante, numa pizzaria, e eu estava com a minha netinha no colo, a Lara, e teve um momento que eu estava olhando para uma moça que estava recebendo as pessoas na entrada, e começou a vir na minha mente que ela estava com dor nas costas. E tinha muita gente na fila para entrar. Então eu não fui falar com ela por causa disso. E depois, como eu estava com a Lara, eu acabei esquecendo disso. Ficou para lá. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho para você entender que quando Deus, como Deus ama uma pessoa e quando Ele quer alcançar aquela pessoa, Ele faz isso, independentemente de qualquer coisa, ok? E aí chegou a hora da gente sair, fiquei para trás com a Suzy, e o Wesley, o Yuri e a Stephanie saíram na nossa frente. E quando eu cheguei, o Wesley estava conversando com a moça, e essa moça que eu tinha visto. E ele estava exatamente falando para ela, na hora que eu cheguei, ele estava exatamente falando para ela isso. Você está com uma dor nas costas, né? Na parte de trás das costas. A menina tinha entendido alguma coisa errada na fala dele, ou ele começou a falar e ela achou que ele ia perguntar uma coisa para ela, e ela falou, eu sou do Paraguai. E ele falou, não, você está sentindo uma dor na parte de baixo das costas assim? E ela falou, eu estou, como é que você sabe disso? E o Wesley falou, eu posso orar por você e tal? Ela falou, mas como você sabe disso? E aí ele explicou para ela que Jesus vivia nele, e ele sabia disso porque Jesus tinha compartilhado isso com ele. E aí ele orou por ela, e ela melhorou. E eu passei, então eu ouvi ele falando isso e não fiquei ali. Eu passei, desci com a Suzy, mas eles ficaram lá. E depois eles estavam contando para a gente no carro que mas mesmo de longe eu vi como ela estava impressionada com aquilo que Jesus tinha compartilhado com ela. E quando a gente entrou no carro, eles estavam contando que ela virou para eles depois, né, para o Yuri, para a Stephanie, que estava com eles, e perguntou para ele, escuta, vocês são tudo assim que nem ele? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu quero dizer para você que nós somos todos assim, ok? Que nem ele, ok? Todos nós. O Espírito Santo habita em nós. E se a gente tiver simplesmente a disponibilidade de correr o risco, de obedecer, de falar, compartilhar, a gente começa a ver isso muito mais. Então somos todos iguais a ele, mas também somos todos diferentes uns dos outros, não é verdade? E ainda bem que é assim, né? Porque você já pensou se todo mundo fosse igual? Você já tentou imaginar o mundo com todo mundo igual? Todo mundo,
a mesma cara, todo mundo o mesmo jeito, todo mundo gostando das mesmas coisas, todo mundo se vestindo igual. Já percebeu isso? Eu costumo brincar que a gente que é careca, que nem assim, eu, Samuel, né? E alguns outros, hoje o Marcelo não está aí, né? Mas a gente é meio igual a todo mundo, né? Porque só uma pessoa vê a gente e a gente é careca, ele logo acha que ele conhece a gente, né? A pessoa não é assim? Olha assim, mas acha que a gente conhece a gente de algum lugar, né? Ou então, é só ver a gente que é careca e ver um outro careca, aí fala que a gente é parecido com aquele cara. Eu sou parecido com o Van Diesel, eu sou parecido com o The Rock. Já me compararam até com o Francis Chan. Eu falei, mas gente, o Francis Chan é chinês. Ele é chinês, ele é desse tamaninho e é chinês. Como é que eu sou parecido com ele? Foi só na hora que eu abaixo a cabeça, né? Aí fica igual, ok? Mas eu acho que seria muito chato. Você não acha? Um mundo feito de gente iguais, tudo igual, né? Todo mundo gostando das mesmas coisas, todo mundo usando as mesmas roupas, todo mundo com a mesma cara, todo mundo gostando da mesma cor. Ia ser um negócio assim horrível. Por que não é assim? Não é assim porque o Deus que nos criou é um Deus extremamente criativo. Extremamente criativo. Ele não padronizou para que todos nós fôssemos exatamente iguais. Ele ama essa perspectiva da nossa diversidade, da maneira de ser diferente, né, que nós temos uns dos outros. Não é? Então, num certo sentido, a desigualdade ela é algo muito bom. Por outro lado, existe um aspecto da desigualdade que nos incomoda. É esse aspecto que, na maioria das vezes, leva as pessoas a dizerem, mas se Deus é bom, por que há desigualdade? E quando nós falamos nisso, certamente nós estamos pensando na desigualdade social. Essa é a área da desigualdade que, na maioria das vezes, incomoda, inquieta e leva pessoas a questionarem a questão da bondade de Deus frente à diferença que a gente encontra ao nosso redor. Agora, um fato que nenhum de nós pode negar é que Deus criou um mundo com recursos suficientes para que ninguém passasse necessidade. A criação do nosso mundo é suficientemente grande para suprir a necessidade de qualquer pessoa. A razão disso é que Deus é bom. Deus é bom. Então, se Ele é bom, por que a gente lida com a desigualdade social? Por que a gente lida com esse aspecto da realidade de que em alguns lugares parece que tem tanto, em outros lugares parece que tem tão pouco? Por que a gente lida com essa situação? Como nós estamos inseridos em um mundo que se posiciona contrário ao governo amoroso de Deus, há uma série de circunstâncias que são geradoras das desigualdades. Então, nós poderíamos passar aqui uma lista enorme de motivos pelos quais a gente lida com a realidade da desigualdade no mundo em que a gente está inserido. Nós queremos destacar 3 desses motivos, ok? O primeiro deles são as catástrofes naturais. Nós lidamos com desigualdades porque em muitos lugares são atingidos por catástrofes que ocorrem por conta da própria natureza estar sob o efeito da queda. A própria natureza está sob o efeito da queda. Romanos capítulo 8 diz, Paulo nos diz que a natureza geme, porque ela foi escravizada a essa condição. Então, quando nós lidamos com a natureza de uma maneira equivocada, como ela está sob o efeito do caos, ela vai reagir a isso. Então, muitas vezes nós temos cenários e situações de desigualdades por conta de maremotos, terremotos, tsunamis, ciclones e etc. Ok? Mas também lidamos com a desigualdade social por conta da irresponsabilidade humana. Veja, quando Deus criou a humanidade, Ele nos deu responsabilidade. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o ser humano, Ele confia ao ser humano
autoridade para dominar, para crescer e multiplicar, para sujeitar a terra. Ele, em Gênesis 2, ele coloca a humanidade na figura de Adão num jardim, ele planta um jardim, ele coloca o homem ali, e ele diz para o homem que ele tem que cuidar do jardim. Ele tem que cuidar da terra. Então nós somos seres responsáveis por nossas decisões, por nossas atitudes, por nossas escolhas. Nós somos incumbidos de Deus da responsabilidade de cuidar da criação e de cuidarmos uns dos outros. Contudo, o que acontece? As ações humanas, por causa da nossa rebelião contra o governo amoroso de Deus, muitas vezes são então a própria causadora da desigualdade social. Por exemplo, às vezes nós vemos notícias lá de chuva, que choveu muito em determinado lugar, e aí houve um desmoronamento, e um monte de famílias tiveram as suas casas afetadas por esse desmoronamento. Mas veja, é uma causa, por um lado, consequente da natureza, mas por outro lado, muitas vezes essas casas afetadas é porque essas pessoas construíram em lugares que não deveriam construir casas. Não deveria ser construído ali. Lugares de risco. Às vezes a gente fala, e muitas vezes nós estamos certos nessa fala, criticando o governo, mas também há muitas situações em que o governo ele estabelece ações para tirar pessoas dessas zonas de risco e as pessoas não querem sair, as pessoas voltam para essas zonas de risco. Elas querem permanecer ali. Veja, então elas estão sendo irresponsáveis. E aí elas lidam com as consequências disso. Muitas vezes, o nosso desmatamento, por exemplo, desenfreado, gera as consequências que vêm sobre nós. A falta de disposição, que tantas e tantas vezes nós temos de buscar mudanças significativas, efetivas para a nossa vida. Porque a gente tem uma mentalidade, às vezes, já padronizada pela ideia de que essa é a minha situação, eu nasci assim, eu cresci assim, isso vai ser a minha vida. Síndrome de Gabriela, eu vou morrer assim. Então essas posturas da gente perpetuam muitas e muitas vezes a desigualdade social. Outra razão é a nossa ganância pessoal. O anseio exagerado que nós seres humanos temos de querer sempre ter mais. A força causada por uma cultura hedonista, materialista, nos leva muitas vezes a simplesmente fechar os olhos para os que estão em necessidade ao nosso redor. Fingir que não é com a gente. Por entender que não é a nossa responsabilidade, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é de alguma instituição. O governo, instituições têm a sua parte de responsabilidade, mas nós também temos a nossa parte de responsabilidade. É difícil, eu não sei para você, mas pelo menos para mim, é difícil quando eu olho e assisto uma matéria na televisão e eu vejo lugares no mundo onde as pessoas estão morrendo de fome, estão famintas, lugares às vezes até dentro do nosso próprio país, que as crianças estão comendo comida de lixão e tudo mais, e depois eu tenho que ir no lixo da minha casa e eu tenho que ver resto de comida jogado lá. É desafiador. Assim, como Deus, na sua bondade, Ele lida com essas dimensões? Como é que Ele lida com a desigualdade no nosso mundo? Eu quero olhar com você um texto do Novo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou você ligasse a sua Bíblia, se ela está no seu celular, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 15, nós temos um texto que nos ensina a ver e lidar com a desigualdade presente no nosso mundo, à luz da bondade de Deus. E a primeira coisa que eu queria destacar para a gente nesse texto é que ele nos ajuda a perceber que a desigualdade que existe, ela é uma oportunidade para a bondade de Deus se manifestar. Veja, a desigualdade, como eu acabei de mostrar, ela não é produzida por Deus. Mas, sempre que há desigualdade, há uma possibilidade, uma oportunidade da bondade de Deus se manifestar dentro desse contexto.
Veja o que o texto nos diz. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Detalhe, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porque às vezes nós achamos que nós só podemos ser generosos se a gente tem muito. Generosidade não é uma questão de quanto você tem, generosidade é uma questão da postura do nosso coração. Pois testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Para a gente poder entender o início do texto aqui, a gente precisa compreender o que está acontecendo, o contexto. O apóstolo Paulo, que é quem escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo isso originalmente a uma igreja que ele estabeleceu, que ele havia plantado, que ele havia começado na cidade de Corinto. E ele está escrevendo isso para animar essa igreja a participarem financeiramente do socorro, do auxílio, da ajuda a um outro grupo de seguidores de Jesus que viviam na região da Judéia e que tinham sido atingidos por uma extrema fome, ok? Houve uma grande seca, eles não tinham então tido uma boa colheita, aquele período a vida social não era como a nossa hoje, ok? O pessoal vivia da agricultura, vivia dessas coisas, então a Judéia estava passando por uma grande situação de crise. E Paulo, ele está escrevendo então para essa igreja, que é da região da Macedônia, dizendo para eles, da Grécia, dizendo para ele, vamos ajudar o pessoal lá da Judéia. E nessa ênfase, que nessa parte do texto nós vemos então as ênfases que o Espírito Santo nos dá, da maneira como a bondade de Deus pode se manifestar, quando nós nos deparamos com uma situação de desigualdade. Deixe-me pontuar aqui para vocês alguma coisa. Veja só, ele mostra para a gente que nós devemos ver a desigualdade em nosso mundo como uma oportunidade que a graça de Deus nos concede para expressarmos generosamente a bondade de Deus. Nós podemos ver as diferenças sociais, a desigualdade social, e tapar os nossos olhos e fingir que isso não tem nada a ver com a gente. Mas nós temos uma outra opção, uma outra ótica, um outro olhar, que é o olhar do céu, é o olhar de Deus para essa situação, que é justamente essa. Ele diz assim, vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosamente, em qualquer ocasião, melhor dizendo, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 11, Paulo complementa essa ênfase que ele está fazendo para a igreja, que eles deveriam olhar para aquela situação e aproveitar aquela situação, expressando de diferença social, expressando a sua generosidade, mostrando para eles que Deus supre todas as nossas necessidades, para que a gente possa então ser abundante na nossa generosidade. Sereis enriquecidos, ele diz, sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças. Então, Deus pode suprir todas as nossas necessidades com base nessa realidade de que o seu cuidado vai se expressar de forma generosa através de nós, que estamos sendo supridos por Ele. Outro destaque que a gente pode ter aí é que os nossos próprios problemas e as nossas próprias limitações de recursos não serão uma barreira para expressarmos a bondade de Deus através da nossa generosidade, se nós estivermos cheios de alegria, ok? O apóstolo Paulo, ele expressa isso para a gente dizendo assim, por iniciativa própria,
eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Desculpa, não é essa parte. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram de grande generosidade. As Escrituras nos dizem que a realidade da alegria na nossa vida não é gerada por nossas circunstâncias. A alegria, se nós temos uma experiência com o Evangelho, é fruto da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Davi, no Salmo 51, ele ora dizendo assim: Deus, restaure em mim, renove em mim a alegria da sua salvação. Então, quando o nosso coração está tomado pelo Evangelho, nós somos tomados de alegria. E mesmo em meio às nossas necessidades, veja que ele diz que o povo da Macedônia, ele está usando, a Macedônia é outra região, ok? São igrejas lá da região de Filipos e tudo mais, que já tinham contribuído. E ele está usando o exemplo dessa igreja para estimular a igreja de Corinto, que era uma igreja que não estava passando por problemas, não estava passando por dificuldades, ok? E ele diz, olha, a igreja lá da Macedônia, apesar da sua pobreza, apesar da sua extrema dificuldade, eles são tomados de grande alegria e insistiram com a gente em poder participar do suprimento da necessidade daquelas pessoas na Judéia. Então, Paulo quer estimular a igreja de Corinto, e consequentemente a nós também, que a postura de generosidade para socorrer as diferenças que muitas e muitas vezes nós vemos ao nosso redor, não é fruto do que nós temos, é fruto externamente, mas é fruto daquilo que nós temos internamente. Outra perspectiva que o apóstolo coloca para a gente é que quando nós identificamos uma necessidade gerada pela desigualdade, nós vemos isso como um privilégio. É um privilégio para a gente poder ser resposta de Deus para suprir essa necessidade. Agora sim, aquela parte do texto que eu tinha lido antes. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. É um privilégio para nós, de acordo com o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos depararmos com situações de desigualdade e podermos ser a resposta de Deus para suprir isso, para mudar essa realidade. E como eu já mencionei, a perspectiva disso não é fruto simplesmente de nós olharmos externamente e falarmos, nós temos recursos para fazer isso. A igreja da Macedônia, no meio da sua mais intensa pobreza, teve um coração disposto a fazer isso. Então, todo ato de generosidade que visa sanear a desigualdade é uma expressão de adoração a Deus. Por que a igreja da Macedônia faz isso? Paulo olha para essa situação e ele diz que essa atitude da igreja da Macedônia é uma expressão de adoração a Deus. Olha como ele termina essa sessão, no verso 5, ele diz assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, enquanto a sociedade olha e culpa a Deus pela desigualdade, se nós, como seguidores de Jesus Cristo, nos posicionarmos diante da desigualdade, como ela sendo uma oportunidade de dizermos às pessoas que Deus é bom, e nós provarmos isso com as nossas atitudes, isso será um grande testemunho concernente à bondade de Deus para toda a nossa sociedade. E Deus nos supre para que isso seja assim. É isso que Paulo está dizendo aí em 2 Coríntios capítulo 9, verso 11. Vocês serão enriquecidos de
todas as formas. Quando a gente usa essa expressão, nós vamos ser enriquecidos, na maioria das vezes a gente está pensando em dinheiro. Mas as Escrituras nos dizem, quando usa essa expressão, elas nos dizem a respeito de algo que tem a ver com a totalidade daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Não apenas a perspectiva material. Nós podemos ser enriquecidos de forma financeira, materialmente falando, e não sermos enriquecidos de compaixão. E então nós não vamos expressar a nossa generosidade. Mas o apóstolo Paulo diz, aí nesse texto de 2 Coríntios 9:11, que nós vamos ser enriquecidos de todas as formas. E todas as formas certamente inclui também a questão material. Agora, para quê? Não para que a gente guarde, não para que a gente acumule, não para que a gente deposite nisso a convicção, a certeza da nossa segurança, mas de acordo com o apóstolo Paulo, para que nós possamos ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a generosidade então possa resultar em ações de graças a Deus, ou seja, as pessoas vendo o exercício da nossa generosidade, as pessoas vendo a gente expressar a bondade de Deus para com a desigualdade que está ao nosso redor, elas vão dar graças a Deus, elas vão reconhecer que Deus é generoso. Essa é a perspectiva, que Deus é bondoso, essa é a perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a gente. Uma segunda lição que a gente tira aí do texto é que a desigualdade, ela deve ser respondida sempre de modo intencional. Nos versículos de 6 a 8, depois o 10 a 12, Paulo diz assim: assim nós recomendamos a Tito que, como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então Paulo está enviando Tito lá em Corinto para que ele possa levar adiante essa arrecadação dos recursos em Corinto para suprir a desigualdade na Judéia. Ele diz: todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Ele continua dizendo: este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. O que é interessante nessa parte do texto é que ele revela para a gente que quem teve essa ideia de socorrer a necessidade da igreja na Judéia foi a igreja lá em Corinto, o pessoal que sugeriu. Talvez tenha sido uma reunião de presbitério lá, né? E aí a turma tenha dado, eu queria fazer uma sugestão lá para os nossos irmãos da Judéia e tal. E aí ele falou, vamos fazer assim, a sugestão partiu da própria igreja de Corinto. Mas, aparentemente, parece que passou o tempo e aqueles irmãos começaram a deixar de lado a sugestão que eles mesmos haviam feito para socorrer a igreja da Judéia. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação de desigualdade, nós somos tocados, não é verdade? Nós somos tocados nas nossas emoções, mas esse é o problema. Porque se nós somos tocados somente nas nossas emoções, isso vai passar. Porque emoções são passageiras. Não há nenhum problema com as emoções, só que elas são passageiras. Elas não permanecem. Você tem um momento de alegria, um momento feliz, né, ali, porque você teve uma experiência de alegria, beleza. Aquele momento foi legal, intenso, mas você não fica carregando aquilo o tempo todo. Não é? Durante o dia, às vezes, acontece uma outra coisa, aquele momento de alegria que você teve, aquele sentimento de alegria que você teve, já ficou para trás, você está tendo um outro sentimento. Às vezes de preocupação, ou às vezes até mesmo de tristeza, ok? Porque sentimentos são assim. Por isso as nossas decisões não podem estar baseadas meramente nas nossas emoções, porque elas são passageiras. À medida que a gente vai se distanciando, na maioria das vezes, da desigualdade que tocou o nosso coração num primeiro momento, quando a gente se deparou com aquilo, nós vamos nos acomodando, a mesma. Então aqui o Espírito Santo, ele está nos instruindo pela palavra de Deus a responder à desigualdade que se manifesta nas múltiplas necessidades
Não baseado no nosso sentimento, mas com uma postura intencional. É isso que Paulo quer ao enviar Tito. Ele quer que Tito vá lá e ajude a igreja aos Coríntios a serem intencionais no plano que eles mesmos tinham sugerido, ok? De alguma maneira o apóstolo Paulo está meio com medo de passar vergonha, né? Porque depois ele ia lá com os irmãos da igreja da Macedônia que tinham contribuído, e vai que eu chego lá e eles não tinham tão pouco que contribuíram, e a turma que tem não vai ter contribuído, aí como é que vai ficar a minha cara, né? Então ele estava meio preocupado com isso. A igreja de Corinto, então, que dá essa ideia, né, aos irmãos, ela deveria estar sendo intencional em levar adiante a ideia sugerida. Como eu disse, aparentemente, parece que com o passar do tempo, a igreja dos Coríntios começaram a deixar de lado, né, aquilo. Talvez eles tenham começado a se deparar com as suas próprias demandas, com os seus próprios problemas, né, e a gente tem que suprir isso aqui, e foram esquecendo aquilo. Foram deixando de lado aquela responsabilidade que eles mesmos haviam proposto que fosse feito. Muitas vezes isso acontece com a gente. Isso é uma realidade que ocorre com cada um de nós. Nós olhamos para as nossas necessidades ao nosso redor, nós somos tocados por elas, mas aí nós começamos a nos deparar com as demandas próprias da nossa vida. E nós concluímos que nós não temos condições de ajudar. A gente até queria, mas veja, quando a gente propôs essa ideia, não tinha acontecido isso, eu não tinha que trocar a pastilha de freio do meu carro, mas agora eu tenho. Deus nos ensina que Ele não quer que sejamos generosos e nós respondamos à desigualdade com aquilo que a gente não tem. Veja que no fim do texto o apóstolo Paulo fala isso. Não é? Ele diz assim para a gente, porque, bem no finalzinho, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com aquilo que alguém não tem. Então Deus não quer que a gente seja pronto com aquilo que a gente não tem. Ok? Ele quer que a gente socorra com aquilo que a gente tem. Mas o problema aqui é a sutileza do nosso coração. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem. Porque aquilo que a gente tem, a gente quer investir em outras coisas. Que nós temos até o direito de investir. Mas que muitas vezes nós, por uma questão de compreendermos a realidade da bondade de Deus e de expressarmos a bondade de Deus para que o mundo a enxergue, a gente deveria fazer a opção de dizer, não, nesse momento eu não vou fazer isso. É óbvio que se é a pastilha de freio do seu carro, você tem que fazer, ok? Você tem que trocar. Mas muitas vezes a gente pode fazer opções de gastos ou de coisas que a gente pode dizer, ok, eu vou aguardar, eu vou esperar um pouco mais com relação a isso, porque eu estou vendo a necessidade ali, uma necessidade de uma pessoa, aquela outra necessidade, e eu quero ser expressão de Deus para suprir isso. A questão, então, é que geralmente nós não olhamos para o que nós temos em relação ao que outros não têm. Na maioria das vezes, nós olhamos para o que não temos em relação ao que outros têm. Sim ou não? Seja honesto. Eu não conheço ninguém, ok? Que ache que não precisa ter alguma coisa a mais do que aquilo que já tenha. Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém, até porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura assim. Imagine se todo mundo entendesse que não, tá bom aquilo que eu tenho, eu não preciso mais nada. Como é que ficaria? As propagandas e tudo mais é sempre feita para nos convencer de que a gente precisa ter mais, a gente precisa comprar mais alguma coisa, ok? Eu não quero que você entenda que eu estou te acusando, tá certo? Primeiro eu quero que você entenda que eu estou fazendo parte disso que eu estou falando. Essa série foi uma série, eu estava até comentando isso essa semana com o pastor David, que acabou sendo muito diferente daquilo que eu imaginei que seria.
Acabou sendo uma série muito mais confrontadora e muito mais pesada para a gente do que eu imaginei do que seria. Mas veja, um dos valores da nossa comunidade é que nós queremos ser relevantes naquilo que a gente fala, ou seja, a nossa cultura, as pessoas da nossa cultura entenderem aquilo que a gente está falando, ser coisas que têm a ver com a gente, e segundo, nós sermos íntegros com a palavra. Então, quando a gente se depara com situações assim, eu quero dizer para você que eu sou muito tentado a não querer pregar o que eu preguei nos 2 últimos domingos e o que eu estou pregando hoje. Porque eu sei o quanto isso incomoda você. Eu sei o quanto mensagens assim deixam cadeiras vazias. Mas como diz o apóstolo Paulo, nessa hora é aquele momento que a gente tem que ter o compromisso de dizer: eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Jesus de Nazaré. Então a situação é muito mais complicada para mim do que para você. Porque, primeiro, isso bate em mim mesmo. Segundo, porque eu sei que eu estou falando alguma coisa que vai deixar você desconfortável com as Escrituras e vai deixar você desconfortável comigo também. Mas eu não posso abrir mão da minha integridade, do meu compromisso com esse livro. E é isso que ele nos ensina. Essa é a nossa realidade. A gente nunca acha que a gente tem, porque a gente nunca olha para quem tem menos que a gente sempre olha para quem tem mais que a gente. Por isso que a gente acha que a gente não tem. Por isso que a gente acha que a gente não pode. Por isso que a gente acha que não dá para contribuir. Por isso que a gente acha que não dá para a gente socorrer. É porque a gente olha para quem tem mais que a gente não olha para quem tem menos que a gente. Preparando essa mensagem dessa semana, eu estava olhando uns gráficos da ONU e eu me deparei com a grande surpresa. A ONU tem uma pirâmide, né? De desigualdade social. E eu me deparei com a surpresa, eu não sei se foi tão surpresa assim, porque às vezes algumas coisas a gente não quer enxergar, né? Mas que eu faço parte, e se eu faço, você também faz, ok? Não lá da pontinha da pirâmide, né? Mas mais aqui, ó. Logo da segunda partezinha ali da pirâmide. Comparado em relação ao mundo. Então é óbvio, essa é a questão. É que a gente pega a gente se compara com, não com o restante do mundo, mas a gente se compara com essa parte menor do mundo, que todo mundo deseja materialmente participar. E aí a gente diz, não dá para fazer. Mas veja, um mundo que olha para a igreja, os seguidores de Jesus Cristo, e nos ouve dizendo que Deus é bondoso, mas não vê a bondade de Deus se expressar através de nós, certamente questionará sobre a desigualdade. A intencionalidade tem a ver com nós sermos prontos para olhar o que nós temos como uma oportunidade para expressar a bondade de Deus para com aqueles que necessitam do que não têm. Eu não olho para o que eu tenho e olho para quem tem o que eu não tenho e digo assim, ei, eu preciso ter aquilo. Não, eu olho para o que eu tenho e olho para aquilo que a pessoa não tem e eu digo, ei, eu posso abençoá-lo com aquilo que eu tenho. Jesus
disse certa vez que a realidade da desigualdade, ela vai nos acompanhar enquanto houver esse mundo aqui. Vocês se lembram disso? Uma mulher chega diante de Jesus com um vaso de perfume, ela derrama nos pés de Jesus, e os discípulos começam a reclamar, dizendo assim: puxa, mas que desperdício de dinheiro, podia pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres, vender o perfume e dar o dinheiro para os pobres. Aí olha só o que Jesus diz, Marcos capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: deixem-na em paz, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Agora veja, Jesus que está afirmando isso, ok? Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Então é uma questão de desejo da nossa parte. Os pobres nós sempre vamos ter conosco. E a igreja do primeiro século ao terceiro século entendeu bem isso e respondeu a isso. Quer ver o que esse autor, Andy Stanley, diz sobre a igreja ali por volta do terceiro século? Ele diz assim: a toda parte que os cristãos iam, eles eram conhecidos pela generosidade. E sua influência começou a dar nova forma ao Império Romano. Por fim, o imperador Juliano, presta atenção nisso, isso é muito doido. O imperador Juliano empreendeu um esforço para restaurar o paganismo. Gente, esse pessoal aí está tudo ficando adorando um Deus só, né? Não dá certo isso não, é tudo um bando de pagão. Os pagãos achavam que o pagão era o cara que adorava um Deus só. Então, vamos resolver esse negócio, vamos dar uma inflamada, uma animada aí no paganismo. Agora olha só, olha o resultado. Mas a generosidade dos cristãos frustrou essa tentativa. Ele escreveu, agora são palavras do imperador romano, ok? Juliano. Os ímpios galileus, são os seguidores de Jesus, ok? Sustentam não só os próprios pobres, como os nossos também. Não deu certo. Não deu certo, porque, esses caras, além deles ajudarem a turma que é deles, eles ajudam também o pessoal que é nosso, o pessoal que não está nem aí com eles, são socorridos também. Em outras palavras, ele não foi capaz de suscitar apoio de ninguém, porque os cristãos continuavam fazendo mais pelos pagãos do que os seus próprios líderes. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, isso é algo que eu tenho falado insistentemente. A gente olha para o governo e a gente cobra coisas do governo, e eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas eu estou dizendo que a maior mensagem que a igreja tem para o mundo não é ficar cobrando coisas do governo, é a gente fazer isso aqui, ok? É nós suprirmos as necessidades das pessoas, como povo de Deus, que recebe de Deus recursos para a gente poder fazer isso, de tal maneira que a sociedade, o mundo vai olhar e vai fazer assim: cara, não tem jeito de parar esses caras não. Eles fazem pelos deles, eles fazem também pelos outros, pelo mundo todo, quem é contrário a eles, eles fazem. Eu estou com pouco tempo, deixa eu ir para frente. A desigualdade, outro ensino aqui, é suprida sempre pela igualdade da fé. Versos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Eu acho interessantíssima essa expressão, não é? Quem tinha recolhido muito não teve demais. Mas como assim? Ele recolheu muito e não teve demais? E não faltou ao que tinha recolhido pouco. Ou seja, quem recolheu muito não teve demais. Quem recolheu pouco, não faltou para ele porque ele recolheu pouco. Por quê? Justamente porque a disposição de fé levava as pessoas a suprirem umas às outras. Na nossa sociedade, uma das coisas que mais alimenta a desigualdade é o medo que nós temos, que futuramente venhamos passar por necessidade, então a gente precisa garantir o nosso futuro e a gente precisa guardar as coisas. Porque quem garante que amanhã eu não vou estar com problema? Eu não posso ajudar alguém hoje? Eu sei, eu até tenho, mas como eu vou
Como eu vou saber se mês que vem eu não vou ter que gastar um dinheiro a mais? Então eu não posso socorrer as pessoas. Só que aqui nós somos ensinados pela palavra de Deus que a fé no fato de que nós somos parte de um povo que cuida e é cuidado por Deus, deve nos levar à tranquilidade de que nós não devemos ter medo de suprir as necessidades que geram desigualdade ao nosso redor. Por quê? Porque quando for necessário, nós vamos ser supridos da mesma maneira. Essa é a ideia. Eu supro hoje com a porque eu tenho recurso, não com o que eu não tenho, com o que eu tenho, com a convicção de que eu estou fazendo parte de um povo que amanhã, se eu tiver necessidade, vai suprir a minha necessidade. Então a igualdade na perspectiva do reino de Deus não é termos todos a mesma quantidade de coisas, ou termos todos as mesmas coisas, ou mesmo o mesmo nível social. A igualdade no reino de Deus é sabermos que ninguém que tem muito terá de mais, e ninguém que tem pouco terá de menos. Por quê? Porque sempre haverá generosidade para abençoar uns aos outros. Sempre. E por fim, o texto nos ensina que toda desigualdade é desfeita na pessoa de Jesus Cristo. Toda desigualdade é desfeita na pessoa de Jesus Cristo. Eu pulei propositalmente o verso 9 para deixá-lo para o final, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Nós podemos ter todas as justificativas, todas as explicações, para agirmos de modo generoso, misericordioso, diante das desigualdades que se apresentam diante de nós, e ainda assim, não fazermos nada, não nos movermos nessa direção. O único elemento que pode de fato fazer com que cada um de nós tenha uma vida que se expresse claramente a bondade, que se expressa claramente na bondade de Deus, que mostra a bondade de Deus frente à desigualdade social, é a nossa experiência pessoal e profunda com a própria pessoa de Jesus. Se Jesus ele é só um conceito, se Jesus ele é só uma referência da nossa religiosidade, as coisas não vão mudar na nossa vida. Mas se Jesus é uma pessoa real, com quem nós nos relacionamos, então o coração dele vai estar no nosso coração. A bondade dele vai estar em nós. E vai se manifestar através de nós. Esse é o argumento central e principal desse texto aqui. Inspirado pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Se nós conhecemos a graça de Jesus Cristo, se nós experimentamos em nós a realidade do Evangelho, de forma pessoal, se nós temos consciência de que o ser mais rico do universo, o ser mais poderoso do universo, se fez pobre, diz o apóstolo Paulo, se fez frágil, se fez fraco, por amor de nós, para que nós pudéssemos nos tornar ricos nele, ricos na vida dele, ricos mediante o que ele fez por nós. Então, nós nos tornaremos ricos em generosidade por meio do seu poder que opera em nós. Eu quero citar, fiquei discutindo bastante com o pastor David, se eu ia citar esse, mas eu resolvi citar. Eu quero citar uma frase, um pensamento, tirado de um sermão, pregado pelo pastor Robert Murray McCain, que foi um avivalista da Escócia, em 1848. Olha o que ele diz nesse sermão dele, para a igreja dele.
muitos dos que me ouvem sabem agora muito bem que não são cristãos, pois não amam ofertar. Ofertar muito e generosamente, sem reclamações, é fruto de um novo coração. Só podia ser um avivalista, né? Tem gente que usa a expressão assim: a pessoa já converteu o coração, mas não converteu ainda o bolso. Por isso ele não é generoso. Por isso ele não socorre, não... Veja, isso não é verdade. Se o meu bolso não é convertido, é porque o meu coração não está regenerado. Se o meu coração está regenerado, eu sou generoso. Eu socorro as pessoas. Isso inclui socorro de dinheiro, mas não é só dinheiro que eu estou falando, ok? Eu estou falando sobre você ser generoso com o seu tempo, você ser generoso com seus dons, você ser generoso com a sua amizade e também ser generoso com os recursos materiais que Deus coloca na nossa mão. Quando nós experimentamos a vida abundante de Jesus Cristo, nas nossas próprias vidas, mediante a graça de Deus, é simplesmente impossível que nós não sejamos resposta do amor de Deus para um mundo que vive em desigualdade e mazela social. A gente não vai ser que nem socialista, comunista. Se você segue essa linha, me desculpe, ok? Mas eu estou falando daquilo que eu vejo. Que argumenta sobre. Mas eu não vejo nenhuma dessas pessoas botando um pobre dentro da casa deles. Eu vejo as pessoas argumentando isso e defendendo isso, porque estão estudando na USP. Estão aprendendo sociologia, ciências sociais. Mas depois eu vejo essas mesmas pessoas gastando R$200, R$500 para ir num show que ele gosta. Tem problema de ir no show igual? Não, nenhum. Mas eu não vejo essas pessoas socorrendo os outros, eu vejo elas falando. Veja, isso não pode ser a nossa postura. Eu já falei várias vezes aqui, eu vou dizer de novo. O problema com o cristianismo, o problema com o discipulado, o problema com o evangelho do reino, o problema com o reino de Deus é que ele não é teórico. Ele não é teórico, ele é prático. Não é só ficar falando sobre as coisas, é fazer aquilo que a gente está falando. Eu conversei com um certo menino uma vez, ele, de uma linha assim, dessa esquerda que acha que fica batendo pau em todo mundo. E eu falei para ele, escuta, mas o que você está fazendo pelas pessoas? E comecei a dar alguns exemplos para ele. Ele virou para mim e falou assim, não, mas eu sou um teórico. Eu falei, o quê? Ele falou, eu sou um sociólogo. Eu falo sobre isso. Esse é o meu problema. É que eu sou um discípulo de Jesus, eu não posso só falar sobre essas coisas, eu tenho que fazer essas coisas. O Tim Keller nos acompanhou nessa série, eu quero citá-lo novamente. Ele diz assim, a misericórdia espontânea é amor exuberante que resulta da graça de Deus em nossa vida. Quanto mais profunda for nossa experiência com a graça de Deus, mais generosos devemos ser. Se existe algo que marca de modo profundo a desigualdade humana, é a realidade de que há tantos que ainda não experimentaram uma verdade, queridos, muito simples, que o evangelho do reino é um convite para as pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Todos são convidados a virem, todos são convidados a entrarem, todos são convidados a sentarem à mesa do Pai. Não é apenas para pessoas boas,
Na verdade, as pessoas que se acham boas, na maioria das vezes, rejeitam esse convite. É para todos. Para todos. Se há uma desigualdade muito presente no nosso mundo, é essa. Enquanto houver uma pessoa que não tenha se rendido ao amor encarnado de Deus em Jesus Cristo, como povo do reino, nós não podemos sossegar o nosso coração. Nós não podemos negar a eles essa generosidade da salvação que nós recebemos. Nós desejamos de todo o nosso coração que não haja mais desigualdade alguma entre os seres humanos diante de Deus, mas que todos sejam salvos e todos sejam vistos e se vejam como filhos e filhas de Deus. Como discípulos de Jesus, o nosso desejo é poder dizer isso sobre todas as pessoas. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há desigualdade maior no mundo do que essa. Pessoas que já sabem que são filhos e filhas amados e amadas por Deus, e que têm um lugar na mesa do Pai, e pessoas que ainda não sabem disso, precisam saber. Precisam saber. Eu não posso ir para minha cama toda noite e dormir com tranquilidade, sabendo que existem milhões de pessoas que poderão passar a sua eternidade toda no inferno, separados do amor de Deus. Eu não posso passar pelas pessoas na rua e olhar para elas, mesmo que elas estejam toda vestida com roupas de marcas, mesmo que elas estejam dirigindo o último modelo de carro lançado, e saber que essa pessoa ainda não entendeu a realidade do amor de Deus por ela, e achar que não é minha responsabilidade expressar a bondade de Deus para com ela, compartilhando com ela da graça salvadora de Jesus. Desigualdade não é alguma coisa que acontece só a nível social. Talvez essa seja a que mais incomode a sociedade, e deve nos incomodar também. Mas a desigualdade que mais deve nos incomodar como seguidores de Jesus é esta. Saber que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para poder trazer de volta para o Pai a humanidade que foi criada à imagem e semelhança dele. Enquanto houver uma pessoa em um lugar, na nação mais distante, na tribo mais isolada, que não tem ouvido essa palavra, que não tem ouvido essa mensagem, como uma igreja que se entende como povo de Deus em missão no mundo, uma igreja missional, como a gente costuma dizer, nós não podemos deixar de sermos amplamente generosos nos nossos investimentos, nas nossas contribuições, nas nossas orações, no nosso serviço, nos nossos envios, né, Tiago? Porque nós entendemos que é isso que o Pai está fazendo. E nós queremos fazer o que o Pai está fazendo.
porque Ele é um bom Pai.